Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Boa noite. Boa noite. 4 homens foram presos, suspeitos de terem participado do sequestro de um empresário no interior de São Paulo. A vítima passou 3 dias em cativeiro e disse que teve apenas o celular levado pelos criminosos. 2 suspeitos ainda estão foragidos. As prisões aconteceram na capital paulista e em Guarujá, no litoral sul do estado, e executaram um sequestro em Ribeirão Preto, no interior. Das pessoas que foram presas hoje, uma pessoa que fez o aluguel do cativeiro e os demais participaram da execução do sequestro. Outras pessoas também participaram, outras pessoas também foram identificadas, mas até o momento só essas pessoas que serão presas. O crime aconteceu no começo do mês. A imagem da câmera de segurança mostra o momento em que 2 carros cercam o veículo da vítima. Na sequência, os criminosos descem, retiram o empresário do carro e o colocam em uma caminhonete. Os suspeitos alugaram uma chácara no interior de São Paulo para servir de cativeiro. O empresário, que atua no ramo de câmbio de valores, ficou 3 dias em poder dos sequestradores antes de ser libertado. Em depoimento, a vítima afirmou que não pagou o resgate e que teria sido sequestrada por engano, mas os investigadores desconfiam dessa versão. A história que foi trazida para a polícia por ele não é real. E que história é essa que não é real? De que ele foi pego por engano, de que houve um engano e envolvia até mulheres naquela situação, mas não é, isso não condiz com a verdade. 2 homens seguem foragidos. As defesas dos suspeitos e do empresário que foi sequestrado não foram localizadas. Polícia Federal investiga se deputados Sóstenes Cavalcante e Carlos Jordi desviaram cotas parlamentares. Operação apreende mais de R$400 mil em endereço ligado a líder do PL na Câmara. Congresso aprova o orçamento com corte de benefícios sociais e aumento de emendas parlamentares. Perícia médica aponta que ex-presidente Jair Bolsonaro precisa passar por cirurgia. Em Portugal, polícia encontra corpo de brasileira que estava desaparecida. Estudo mostra que temporais devem aumentar em 30% em São Paulo e no Rio de Janeiro. E a expectativa para o lançamento de foguete sul-coreano em solo brasileiro. Oferecimento Bradesco. Em 2026, o que é mais valioso vem primeiro. Dois homens que se apresentavam como policiais foram presos hoje num dos maiores centros de comércio popular de São Paulo. Eles exigiam dinheiro de comerciantes, justamente no momento em que as vendas crescem por causa das compras de fim de ano. Os 3 homens armados apareceram nesta loja de roupas no Brás, dizendo que eram policiais e que tinham um mandado a cumprir. Segundo uma funcionária, o grupo extorquiu dinheiro dos donos da loja. Tava todos com aquele cordãozinho que fica civil, né? Falou assim, a gente só quer dinheiro, você fica quieto que nada vai acontecer com você. A ideia deles era essa, era conseguir fazer uma extorsão e levar o que eles imaginavam que o comerciante possuísse ali no estabelecimento comercial deles. Como não havia muito dinheiro no caixa, os falsos policiais ficaram ainda mais agressivos e reviraram o imóvel. Foi quando a funcionária chamou a polícia. Informou que o que estaria havendo naquele momento, adentramos o local, localizando os ladrões lá dentro. Segundo a polícia, 7 homens participaram da ação. 3 subiram até o andar superior da loja, enquanto outros 4 ficaram na porta monitorando a movimentação. Ao perceberem a aproximação de uma viatura, os suspeitos tentaram avisar os comparsas. Um deles conseguiu fugir, mas 2 permaneceram no interior do estabelecimento e foram presos em flagrante. A polícia descobriu que eles usavam réplicas de armas. Os presos devem responder por extorsão qualificada. Outros 5 integrantes da quadrilha seguem foragidos. Segundo os investigadores, esse tipo de crime é comum no fim do ano. Há uma atuação de outros criminosos que realizam esse mesmo tipo de crime na região. O Pará bateu recorde de apreensões de drogas neste ano. Foram mais de 16 toneladas e boa parte aconteceu durante a fiscalização de barcos. 1 tonelada de maconha seguia camuflada no meio de colchões quando foi interceptada em um rio da Ilha do Marajó. A carga foi escondida no baú de um caminhão, embarcado em uma balsa.
que havia saído de Manaus com destino a Belém. O carregamento foi encontrado numa fiscalização que teve apoio de um cão farejador. O prejuízo estimado para o tráfico foi de mais de 3 milhões de reais. As drogas entram no país nessa região pela tríplice fronteira entre Brasil, Peru e Colômbia. Os traficantes aproveitam a oferta de rios para escoar a carga ilegal que vem para o país e também é destinada para a Europa. Foram mais de 16 toneladas de drogas apreendidas em 2025, 20% a mais do que no ano passado inteiro. Nos últimos 7 anos, mais de 66 toneladas de entorpecentes foram retiradas de circulação no Pará, grande parte em operações realizadas nos rios. Com o aumento do tráfico, a polícia instalou uma base fluvial na região. E daí começaram as fiscalizações 24 horas, periódicas, sem interrupção. Quem vem daquela região ali do Rio Amazonas, do estado do Amazonas, elas têm que passar por lá. Mais de 95 milhões de brasileiros já estão com a segunda parcela do 13º salário na conta. São quase 132 bilhões de reais. Bom, apesar de muita gente pensar nas compras de fim de ano, a maior parte desse dinheiro já tem um destino certo. É outro, é o pagamento de dívidas. O movimento nas lojas deste shopping em Belo Horizonte foi intenso no dia em que a segunda parcela do 13º caiu na conta. Minha família dá presente ainda daquela moda antiga e dá presente para todo mundo. O pagamento injetou quase 132 bilhões de reais na economia em todo o país, segundo estudo da Confederação Nacional do Comércio. Desse total, mais de 36 bilhões devem ser gastos no varejo. O movimento melhorou muito, a nossa perspectiva está ótima. O levantamento aponta que as despesas com compras vão superar os gastos com serviços e as reservas para a caderneta de poupança. Só vão ficar atrás dos valores destinados para o pagamento de dívidas. Nos dias de hoje não dá para fazer loucura, não. Não dá para confiar só no que a gente ganha no dia a dia, né? É o 5º ano seguido em que equilibrar o orçamento doméstico é a prioridade dos trabalhadores na hora de usar o 13º. Este especialista ressalta que esse comportamento é muito importante em um cenário de juros altos e de endividamento das famílias. Quitar a dívida, de preferência aquela que tem os juros mais caros, mudar um pouco esse desequilíbrio para começar 2026 de uma forma melhor. Gastar com cuidado, com cautela, né? Porque as contas chegam, essas aí são inevitáveis. O Ministério da Saúde assinou nesta sexta-feira a compra da vacina de dose única contra a dengue. O imunizante produzido pelo Instituto Butantan foi aprovado pela Anvisa e será oferecido pelo SUS a partir do ano que vem para pessoas entre 12 e 59 anos. Um carro com uma mulher e as 3 filhas caiu num rio no interior do Paraná. Moradores ajudaram no resgate. A mãe morreu no hospital. 2 crianças estão internadas em estado grave e uma adolescente de 14 anos teve ferimentos leves. 2 pessoas e 2 cães caíram numa cratera aberta pelo rompimento de uma tubulação de esgoto em Ceilândia, no Distrito Federal. As vítimas foram resgatadas com ferimentos leves. A área foi interditada. Foi encontrado no Rio Tietê, em São Paulo, o corpo do entregador que havia desaparecido durante a enchente em Guarulhos, na região metropolitana, na última terça-feira. Ele foi levado pela correnteza ao tentar passar por uma área alagada. A primavera se despede com chuva. É hora de conversar com a Giovana Rizardo, que traz os detalhes da previsão do tempo. Boa noite para você, Giovana. Conta pra gente como vai ser o fim de semana. De tempo abafado e com pancadas de chuva em grande parte do país. Clébio, boa noite para você. Mariana, boa noite. E uma boa noite para você que está com a gente. O maior risco continua sobre o estado do Pará, onde tem alerta para temporais. Em Curitiba, tempo firme, máxima de 29 graus. Em São Paulo, céu nublado e chuva isolada à tarde, faz 28. Em Belo Horizonte, as pancadas vêm de manhã e à tarde, máxima de 27. Hoje a chuva se concentrou mais em Goiás e as nuvens carregadas continuam avançando pelo centro-norte do país. Amanhã, os ventos quentes e úmidos mantêm o tempo instável, com chuva do norte ao sudeste. Mato Grosso, Goiás, Tocantins, áreas do Amazonas e do Amapá, além da divisa entre Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo, estão em alerta para temporais.
Tempo firme mesmo no sul e no nordeste. Nessas áreas, a secura chega a incomodar durante a tarde. Os litorais do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Rio Grande do Norte também ganham destaque por causa das rajadas de vento que podem atingir 70 km por hora. Em Porto Alegre faz 35 graus, no Rio de Janeiro 30, 26 em Brasília, 29 em Manaus e até 31 em São Luís. Hora do Tempo Delivery. A Fernanda é de Igaraçu, Pernambuco. Boa noite, Fernanda. Amanhã o sol aparece entre nuvens e esquenta até os 30 graus. Tudo bem parecido no domingo e na segunda. Chuva logo cedo e sol encoberto. As temperaturas variam entre 28 e 29 graus. A Renata quer saber como fica o tempo em Araruama, Rio de Janeiro. Boa noite, Renata. Amanhã o tempo fica mais fechado e chove à noite. No domingo, o céu segue com muitas nuvens. Faz 28 graus e a semana começa com sol. Já postou sua mensagem para participar? Use a hashtag #VocênoJR nas redes sociais. Clébio, Mariana. Obrigada, Giovana. A brasileira desaparecida em Portugal há 2 semanas foi encontrada morta. Ela trabalhava como babá. A polícia prendeu outra brasileira suspeita de assassinato. Foi nessa área de mata, na região metropolitana de Lisboa, que o corpo de Lucinete Freitas, de 55 anos, foi encontrado. De acordo com a polícia, a brasileira de Fortaleza foi atingida por um objeto que a perícia ainda vai identificar. No Brasil, o marido contou à Record nesta semana que Lucinete avisou que iria viajar com uma conhecida. Depois, não teve mais notícia. A família afirma que não conhecia essa pessoa. Lucinete veio para Portugal em abril para trabalhar como babá. O plano era trazer o marido e o filho de 14 anos que tentavam obter o visto para morar em Portugal. Uma mulher brasileira de 43 anos foi detida suspeita de assassinar Lucinete. Ela teria confessado o crime. Segundo as autoridades, as duas se conheceram aqui em Portugal e teriam tido um desentendimento, mas ainda não se sabe o motivo da briga. A brasileira presa não teve a identidade revelada e ainda vai passar por interrogatório. Veja ainda hoje, fiscalização de ônibus é reforçada nas rodovias para combater o transporte irregular. E a seguir, Polícia Federal cumpre mandados de busca e apreensão contra os deputados Sóstenes Cavalcante e Carlos Jordi. Os deputados são investigados pelo suposto uso irregular de cotas parlamentares. Cientistas da Suíça desenvolveram um teste que usa inteligência artificial para detectar câncer de intestino de uma maneira mais simples e indolor. A nova técnica tem 90% de precisão, bem próxima, aliás, Mariana, do método tradicional, que é bem mais invasivo. Com o uso de inteligência artificial, cientistas da Faculdade de Medicina de Genebra, na Suíça, identificaram pela primeira vez e detalhadamente as bactérias do intestino humano. O autor da pesquisa, Mirko Trajkovski, explicou que com o catálogo, os cientistas conseguiram detectar a presença do câncer coloretal de acordo com as bactérias presentes e de forma não invasiva. Segundo o pesquisador, os resultados foram além das expectativas e atingiram 90% de precisão no diagnóstico. O câncer coloretal é o terceiro mais comum no Brasil, fica atrás do câncer de mama nas mulheres e de próstata nos homens. Se for detectado de forma precoce, o câncer coloretal pode ser tratado. O problema é que o alto custo e o desconforto da colonoscopia, o principal método em uso hoje, muitas vezes produzem diagnósticos tardios. Com o novo teste, será possível selecionar melhor os candidatos ao exame invasivo e, assim, prevenir a doença em pessoas mais jovens, o que tem sido cada vez mais comum. É o que explica o cirurgião de aparelho digestivo do Hospital Moriá. Pessoas cada vez mais jovens estão tendo diagnóstico de câncer de colo retal, mas em estágios avançados. Hoje, rastreamento a partir de 45 anos, né? Então, são pessoas que estavam fora desse rol. Essas pessoas poderiam ser candidatas a esse tipo de teste.
O professor Mirko aponta ainda que o teste pode ajudar a identificar outros tipos de câncer, como o de pâncreas e de fígado. A cúpula do Mercosul começa em Foz do Iguaçu sem possibilidade de assinatura do acordo com a União Europeia. Cristina Lemos com a gente. Boa noite, Cris. Apesar de todo o esforço do governo brasileiro, não deu mesmo para assinar esse ano de 2025. Não é, Mariana? Boa noite para você, boa noite, Kleber. O Brasil vai entregar a presidência temporária do Mercosul sem esse trunfo que Lula certamente usaria na campanha do ano que vem. Olha, o protecionismo europeu barrou essa história, simplesmente sob a liderança da França e da Itália. Mais uma vez o acordo não deu certo. E o Brasil agora tende a se voltar para outros mercados, como a Ásia, por exemplo. A cúpula do Mercosul começou em Foz do Iguaçu em clima de frustração para os chefes de Estado. Todos esperavam a assinatura do acordo de livre comércio com a União Europeia já neste sábado. Lula era um deles e queria o mérito de ter a assinatura do acordo Mercosul-União Europeia, discutido há 26 anos durante a presidência brasileira do bloco. Diante da decepção, Lula dará recados diretos aos europeus neste sábado no discurso da cúpula. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e o presidente do Conselho Europeu, Antônio Costa, cancelaram as viagens previstas para o Brasil. A pedido da Itália e da França, o Conselho Europeu adiou a assinatura do acordo. O encontro no Paraná marca o fim da presidência temporária do Brasil e o início da presidência do Paraguai. Também por isso, Lula tinha grandes expectativas de assinar o acordo com os europeus neste encontro. Nesta sexta, aconteceram as reuniões preparatórias para o encontro dos presidentes no sábado. Durante a inauguração de uma ponte entre Brasil e Paraguai, o ministro dos Transportes disse que a cúpula da União Europeia ligou para Lula pedindo mais tempo. O presidente tinha dito que se não houvesse assinatura, ele não ia aceitar mais, mas houve um esforço do Parlamento Europeu, houve uma ligação ao presidente Lula nos últimos dias. Lula participou da inauguração em Foz do Iguaçu e deu recados aos Estados Unidos. Tem presidente querendo construir muro para o pobre não atravessar por seu país. Tem gente querendo fazer guerra para permitir, que o outro não passe por seu lado. Nós aqui, latino-americanos, sul-americanos, paraguaios e brasileiros, queremos dizer ao mundo, nós somos... Como você viu, o microfone do presidente Lula falhou no final. Ele foi embora sem terminar o discurso. E o presidente reafirmou hoje em São Paulo que vai vetar o PL da dosimetria. Lula visitou a feira que reúne trabalhadores e cooperativas da área de coleta e reciclagem. O presidente anunciou investimentos para o setor no valor de 171 milhões de reais. E falou sobre o projeto da dosimetria aprovado no Congresso, que reduz penas dos condenados por tentativa de golpe de Estado e pode beneficiar o ex-presidente Jair Bolsonaro. Com todo respeito aos deputados e senadores que votaram a lei da redução da pena. Eu quero dizer para vocês, eu vou vetar essa lei. E se eles quiserem que derrube meu veto. Mas a gente tem que ensinar esse pessoal a respeitar. Em clima de campanha eleitoral, Lula disse que vai vencer a direita na disputa do ano que vem. Nós vamos dar uma surra em quem se meter, achar que a extrema-direita vai voltar a governar esse país. Dessa vez o microfone funcionou. Eu volto daqui a pouco com mais informações. 7 militares da Colômbia morreram em um ataque a uma base militar perto da fronteira com a Venezuela. Outros 30 ficaram feridos. Segundo o Ministério da Defesa da Colômbia, o ataque, classificado como terrorista, foi realizado na noite de ontem pelo grupo guerrilheiro Exército de Libertação Nacional. A ação aconteceu a cerca de 260 quilômetros da fronteira com a Venezuela. O ELN controla importantes regiões produtoras de drogas na Colômbia. O governo colombiano afirmou que o grupo deve ser totalmente neutralizado. Hoje, o secretário de Estado americano, Marco Rubio, disse que dissidentes do ELN operam também na Venezuela, com a cooperação do governo de Nicolás Maduro. Segundo Rubio, os Estados Unidos estão focados no combate a esta ameaça. O governo americano tem reforçado as forças de defesa na região do Caribe, onde também realiza exercícios militares.
Veja a seguir, homem apontado como autor de um ataque à universidade nos Estados Unidos é encontrado morto. E também o Congresso Nacional aprova o orçamento de 2026 em última sessão antes do recesso. Entre os destaques estão o novo salário mínimo de R$ 1.621 e 61 bilhões de reais em emendas parlamentares. Natal e Ano Novo chegando e a Polícia Rodoviária Federal já reforçou a fiscalização de ônibus nas rodovias federais. A operação vai até o dia 4 de janeiro para reforçar a segurança e combater o transporte irregular. Todos os dias, cerca de 400 mil ônibus trafegam pelas estradas brasileiras. É a maior frota da América do Sul. Foram 40 milhões de passageiros só no ano passado. Fluxo que aumenta durante as festas de fim de ano. A concessionária responsável pelos terminais rodoviários de São Paulo estima que os ônibus de viagem vão transportar mais de 1 milhão de passageiros até o dia 26, um aumento de 10% em relação ao feriado do ano passado. A partir de hoje, até o dia 4 de janeiro, a Polícia Rodoviária Federal vai reforçar a fiscalização dos ônibus que trafegam nas estradas brasileiras. O principal objetivo é combater o transporte irregular de passageiros, num dos períodos mais críticos do ano. A gente observa durante a fiscalização a regularidade com relação ao profissional que vai estar conduzindo aquele ônibus, o motorista. Se a CNH dele está válida, se o ônibus ele possui todos os equipamentos obrigatórios adequados. Os policiais também fazem buscas com cães para descobrir armas e drogas escondidas nas bagagens. Eles são treinados para encontrar maconha em seus derivados, né? Haxixe, skunk, e também para cocaína e seus derivados. Já os passageiros recebem orientações sobre segurança. Obedeçam às ordens do motorista. Faz total diferença o uso do cinto de segurança. Luiz Gustavo é motorista de ônibus há 18 anos. Ele sabe que uma boa viagem depende da perícia do motorista e da colaboração dos passageiros. Em Guarulhos agora acabei de avisar para todo mundo usar os cintos de novo. Avisei lá em Santos, aí vou avisando, para ninguém esquecer. Até o Rio. Também hoje começou a operação de fim de ano nos principais aeroportos do país. A ação é coordenada pelo Ministério de Portos e Aeroportos e pela Agência Nacional de Aviação Civil. Até 5 de janeiro, a fiscalização será reforçada em terminais de 15 estados. O foco é fiscalizar o atendimento e garantir os direitos dos passageiros. Pelas regras da ANAC, depois de 1 hora de espera pelo voo, o passageiro tem que receber informações. Após 2 horas, tem direito à alimentação. E a partir de 4 horas, tem direito à hospedagem e transporte. O passageiro deve procurar a companhia aérea. Se não houver solução, ele deve registrar reclamação no portal consumidor.gov.br. Nos Estados Unidos, um homem apontado como o autor do ataque à Universidade Brown foi encontrado morto. E ele também teria assassinado um professor 2 dias depois do atentado. O corpo do suspeito estava em um depósito na cidade de Salem, em New Hampshire. Ao lado, 2 armas foram encontradas. Segundo a polícia, Cláudio Manuel Neves Valente, de 48 anos, tirou a própria vida. A autópsia revelou que ele morreu na terça-feira, 2 dias antes da polícia chegar ao local. Português de origem, ele era ex-aluno da Universidade Brown. Entrou nos Estados Unidos primeiro com visto de estudante e depois tirou um visto permanente obtido pelo Programa de Imigração por Diversidade. No último sábado, Cláudio entrou no prédio de Engenharia e Física da universidade e disparou mais de 40 vezes. 2 estudantes, Ela Cook e Muhammad Aziz Murzokov, morreram. Outros 9 ficaram feridos. As investigações apontam que depois do ataque, o suspeito deixou o estado de Rhode Island.
Sinais de celular e imagens do carro usado por ele foram identificados em Massachusetts, onde morava um professor de física, morto a tiros na última segunda-feira. Nuno Loureiro, de 47 anos, era um físico renomado, professor do Instituto de Tecnologia de Massachusetts. A investigação descobriu que a vítima e o suspeito frequentaram o mesmo programa acadêmico em Portugal, mais de 20 anos atrás. Apesar da conexão entre os dois ataques, a motivação ainda é desconhecida. O homem que desarmou um atirador durante um atentado contra judeus em Sydney recebeu uma doação bilionária. Ele ainda se recupera no hospital e é considerado um herói na Austrália. Ahmed Al-Ahmed segue recebendo agradecimentos no hospital, em cifras milionárias. Até agora foi arrecadado o equivalente a 9 milhões de reais. Ao saber o valor, ele perguntou: "Eu mereço tudo isso?" I deserve it. Every penny. Ahmed diz que agiu de coração ao salvar vidas porque as pessoas mereciam comemorar aquele dia. O evento no último domingo celebrava a festa judaica de Hanukkah, mas foi alvo de um atentado terrorista inspirado nos ataques do grupo extremista Estado Islâmico. Hoje, o primeiro-ministro da Austrália, Anthony Albanese, anunciou um plano nacional para recomprar armas ilegais e as que foram descartadas pelo exército. Anthony Albanese também reconheceu que poderia ter feito mais para combater o antissemitismo no país. Ele anunciou um plano de metas para aumentar a punição contra quem faz discursos de ódio contra judeus. Aqui em Israel, o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu disse que o governo australiano precisa acordar para a gravidade do problema. Na praia de Bondi, onde aconteceu o atentado, centenas de surfistas se uniram no mar em homenagem às vítimas. A Polícia Federal apreendeu hoje mais de R$400 mil no apartamento do líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante. A Cris Lemos está de volta com a gente e tem as informações. Kleber, operação autorizada pelo ministro Flávio Dino, do STF. E essa operação investiga um suposto desvio de cotas parlamentares. Outro alvo da ação foi o deputado Carlos Jordi, também do PL. A Polícia Federal fez buscas em endereços ligados aos dois parlamentares no Rio de Janeiro e no Distrito Federal. A operação foi autorizada pelo ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, e investiga indícios de desvio de cotas parlamentares. Essas verbas são pagas pela Câmara para custear despesas dos mandatos, como passagens aéreas e hospedagem. A operação é um desdobramento de uma investigação da Polícia Federal do ano passado, que teve como alvo assessores dos dois parlamentares. Segundo o ministro Flávio Dino, os funcionários movimentaram cerca de 27 milhões de reais num período de 2 anos. Para a PF, há indícios de que os deputados recebiam repasses dos assessores e de que as cotas parlamentares eram usadas em despesas inexistentes. De acordo com as investigações, existe a suspeita de utilização de empresas de fachada para prestar serviços pagos com os recursos públicos. Em um dos endereços de Sóstenes Cavalcante, em Brasília, foram encontrados dentro de um guarda-roupa mais de R$400 mil em sacolas de lixo. O parlamentar disse que o dinheiro tem origem legal. O valor encontrado em minha residência trata-se de recurso lícito da venda de um imóvel de minha propriedade. E aprendam uma coisa: dinheiro de corrupção não aparece lacrado, identificado e recolhido oficialmente na sua residência. Quem quer viver de dinheiro de corrupção, bota em outro lugar. Vendi um imóvel, o imóvel me foi pago com dinheiro lícito, está lacrado, tem a origem, então não tenho nada a temer. Já o deputado Carlos Jordi afirmou que a operação é uma perseguição. Estão fazendo novamente essa busca-apreensão covarde, alegando que eu teria desviado recursos da cota parlamentar para uma empresa de fachada com aluguel de carros, sendo que é a mesma empresa que eu alugo carros desde o início do meu primeiro mandato. O ministro Flávio Dino também autorizou as quebras de sigilo
bancário e telemático dos 2 deputados. O Congresso aprovou o orçamento da União para 2026 na última sessão do ano. O orçamento aprovado destina quase 2 trilhões de reais para o refinanciamento da dívida pública e mais de 60 bilhões para emendas parlamentares. Ao mesmo tempo, reduz os repasses para programas sociais. O texto agora vai à sanção do presidente Lula. A sessão conjunta do Senado e da Câmara foi presidida pelo presidente do Congresso, Davi Alcolumbre. O texto foi aprovado em votação simbólica. Está aprovado o PLN 15 de 2025. A matéria vai à sanção presidencial. O orçamento da União para 2026 é de 6 trilhões e 500 bilhões de reais. Desse total, 1 trilhão e 800 bilhões vão ser destinados ao refinanciamento da dívida pública. O limite de despesas para os poderes executivo, legislativo e judiciário vai ser de 2 trilhões e 300 bilhões de reais. E dos 61 bilhões de reais para emendas parlamentares, quase 40 bilhões são de emendas impositivas, de pagamento obrigatório. Como 2026 é ano de eleição, também haverá uma despesa extra de 5 bilhões de reais com um fundo eleitoral. Já a meta fiscal de superávit primário é de 34 bilhões e 300 milhões de reais. O aumento no valor das emendas resultou na redução de mais de 6 bilhões de reais em benefícios da Previdência, bolsas de estudo e em programas sociais como o Pé de Meia, o Auxílio Gás e o abono salarial. Um orçamento que é votado por consenso, ele não é uma agenda de governo ou de oposição. Entre os destaques do orçamento está a confirmação do novo salário mínimo em R$ 1.621. O texto prevê ainda o aumento das despesas com o pessoal e encargos sociais em mais de 12 bilhões de reais, sendo 7 bilhões para despesas como reajustes de salários e mais de 4 bilhões para a criação de novos cargos, funções e gratificações. Com a aprovação do orçamento, os parlamentares entram em recesso até 2 de fevereiro. Mais do que nunca, o parlamento brasileiro precisa estar unido. A Câmara e o Senado Federal precisam caminhar juntos. O poder legislativo brasileiro precisa se reafirmar a todo instante enquanto instituição da República Federativa do Brasil, respeitando a harmonia e a independência dos poderes em relação ao Executivo e, notadamente, ao Judiciário. O Congresso vota agora só em fevereiro. Mariana, Clébio. Obrigada, Cris. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, autorizou que Jair Bolsonaro passe por cirurgia para tratar uma hérnia na região da virilha. A perícia médica realizada no ex-presidente apontou que ele precisa ser submetido ao procedimento o mais breve possível. Na decisão, Moraes negou o pedido da defesa para que Bolsonaro cumpra a pena em prisão domiciliar. O ministro afirmou que não há requisitos legais para a concessão do benefício e citou descumprimento de medidas cautelares. Você vai ver a seguir. Homem mata pelo menos 3 pessoas e deixa outras 5 feridas durante ataque na capital de Taiwan. E também o Brasil bate recorde de turistas internacionais. Setor aquecido movimenta a economia e hotéis, bares e restaurantes comemoram. A morte do líder de um protesto estudantil provocou uma onda de ataques em Bangladesh. Manifestantes invadiram as sedes dos 2 maiores jornais do país. Os prédios foram vandalizados e incendiados. Os atos se espalharam por diversas cidades do país asiático. Não houve feridos. Os manifestantes exigem a prisão dos responsáveis pela morte de Sharif Osman Hadi, líder do protesto estudantil que levou à queda da primeira-ministra de Bangladesh no ano passado. Pelo menos 3 pessoas morreram e 5 ficaram feridas em um ataque com faca em Taipei, capital de Taiwan. Essa imagem mostra o momento em que um homem joga granadas de fumaça. Em seguida, ele ataca essas pessoas no meio da rua. Segundo as autoridades, o atentado começou dentro de uma estação de metrô. O suspeito, de 27 anos, morreu.
depois de cair de um prédio durante a perseguição policial. O homem tinha antecedentes criminais e um mandado de prisão em aberto. A motivação ainda está sendo investigada. A União Europeia anunciou um pacote bilionário de ajuda à Ucrânia. O dinheiro vai ser emprestado e não vai usar ativos russos congelados. O empréstimo foi anunciado em reunião de líderes europeus em Bruxelas, na Bélgica. A ajuda, equivalente a mais de 580 bilhões de reais, vai financiar a defesa e a economia da Ucrânia pelos próximos 2 anos. A decisão do bloco substitui a ideia de usar ativos russos congelados na Europa em apoio a Kiev. Os países do bloco não chegaram a um consenso sobre a proposta. Em visita à Polônia, o presidente Volodymyr Zelensky disse ao primeiro-ministro Donald Tusk que a Europa demonstrou liderança ao apoiar a Ucrânia. Já o presidente da Rússia alertou que o uso de ativos russos para ajudar a Ucrânia vai ser considerado um roubo. Vladimir Putin ainda destacou que não pretende atacar outros países, mas que as operações militares só não vão acontecer se os interesses russos forem respeitados. Putin também reafirmou as condições para um acordo de paz com a Ucrânia. Kiev precisa abandonar o plano de entrar na OTAN, a aliança militar do Ocidente, e também retirar tropas das regiões que Moscou ocupou durante o conflito. Um relatório internacional revelou que não há mais situação de fome na faixa de Gaza. Segundo o Monitor Global da Fome, as ajudas humanitárias foram essenciais para a população ter acesso à comida. Apesar do avanço, o estudo afirmou que a situação em Gaza continua crítica. O governo de Israel disse que o socorro enviado à região é muito maior do que o indicado no relatório e que os preços dos alimentos caíram drasticamente na faixa de Gaza. De volta ao Brasil, um estudo do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, aponta que a incidência de tempestades deve aumentar 30% na próxima década, em São Paulo e também no Rio de Janeiro. Entre as causas está o aquecimento global provocado pela queima de combustíveis fósseis para a geração de energia. As ruas alagam em minutos. Árvores caem e a energia falha. Tempestades severas assustam e serão mais frequentes. Segundo o estudo do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, o aumento dos temporais será de 30% nos próximos 10 anos nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro. Nós tínhamos 6 tempestades em São Paulo por ano, em média na década passada, nós vamos ter 8 tempestades por ano na próxima década. No Rio de Janeiro é coisa similar, um pouco menos, o Rio de Janeiro tem menos, então nós teríamos 4, vamos ter 5 tempestades por ano na próxima década. Os pesquisadores analisaram tempestades severas ocorridas entre 2015 e 2024 nas duas capitais. O primeiro passo do estudo foi entender como as tempestades severas se formaram nos últimos 10 anos. Os pesquisadores cruzaram imagens de satélite com dados de raios, rajadas de vento e de temperatura dos oceanos para desenhar o comportamento desses eventos climáticos ao longo do tempo. Com esse mapa em mãos, foi possível projetar com que frequência São Paulo e Rio de Janeiro deverão enfrentar tempestades severas até o ano de 2034. O resultado mostra que o que era exceção virou tendência, o que para os especialistas é sinal de alerta. O fenômeno é consequência do aquecimento global, que aumenta de forma anormal a temperatura do Oceano Pacífico. Ou seja, intensifica os efeitos do fenômeno El Niño, segundo este pesquisador. A principal causa é o acúmulo de gases de efeito estufa na atmosfera. Isso vem do uso de combustíveis fósseis para geração de energia e outros usos. O El Niño costuma causar secas na Amazônia e chuvas mais intensas no sul e sudeste. Tempestades severas se formam quando o ar quente e úmido sobe e se encontra com o ar frio. A enorme nuvem carregada produz chuva intensa, acompanhada de raios e ventos fortes. É trabalhar no sentido de minimizar as emissões de carbono que causam aumento de temperatura. Então nós temos que pensar numa sociedade onde a mudança do ambiente seja menor. Na última sessão do Supremo Tribunal Federal neste ano, o presidente da Corte, ministro Edson Fachin, afirmou que a transparência é uma obrigação do tribunal. O presidente do STF também comentou o fim das sanções aplicadas pelos Estados Unidos contra o ministro Alexandre de Moraes.
Que esta corte jamais se dobre a ameaças, venha de onde vier, registrando, portanto, ao final deste ano, o levantamento da injusta e inadmissível aplicação da Lei Magnífica à Sua Excelência, ministro Alexandre de Moraes e seus familiares. No encerramento dos trabalhos do Tribunal Superior Eleitoral, a presidente da Corte, ministra Carmen Lúcia, ressaltou a atuação da Justiça Eleitoral na garantia do Estado democrático. Este foi um ano de muitos trabalhos, mas para garantir a eleição que em 2026 ocorrerá com todas as possibilidades de nós sairmos cada vez mais fortes democraticamente e cada vez mais comprometidos na República e com a República Brasileira. O lançamento do foguete sul-coreano na base de Alcântara, no Maranhão, foi adiado. O lançamento estava previsto para ocorrer às 9h30 da noite, mas foi cancelado depois que a empresa responsável detectou um problema na válvula de um dos estágios de lançamento. Esse foguete pesa aproximadamente 30 toneladas, o equivalente a 20 carros populares, e pode atingir até 30 mil quilômetros por hora. Domingo tem a decisão da Copa do Brasil entre Vasco e Corinthians. No primeiro jogo deu empate. Agora, se terminar tudo igual de novo, a definição vai para os pênaltis. Bruno Lohance está aqui com a gente e fala sobre a expectativa para esse jogo. Boa noite, Bruno. Boa noite, Mariana. Boa noite, Kleber. Boa noite para você que acompanha o JR. O Vasco tem uma vantagem pequenininha por decidir em casa com o apoio de mais de 70 mil torcedores. No Corinthians, Memphis Depay ainda não treinou no campo desde o jogo de quarta-feira, mas não preocupa para a grande decisão. No primeiro jogo da final, ninguém saiu com vantagem. De fato, não foi o resultado que a gente esperava. A gente, obviamente, gostaria de ter feito uma vantagem mínima dentro de casa. O Corinthians teve 3 dias para acertar o time. Memphis Depay ficou sob cuidados da fisioterapia. Na possibilidade de outro empate, os jogadores treinaram cobranças de pênalti. Vai ser sofrido, mas fazer um 0-0 de novo e vamos ganhar nos pênaltis. E a gente sofre até o último segundo, então vai dar Corinthians. Domingo o Maracanã vai estar lotado. A expectativa é de 70 mil torcedores, cerca de 4 mil corintianos. Para Fernando Diniz, do Vasco, o jogo de ida foi o melhor desempenho defensivo da equipe sob seu comando, mas o treinador destacou pontos a melhorar. Se você perguntasse uma coisa que a gente poderia ter feito, talvez circular a bola com mais rapidez, mais velocidade e achar mais espaço. O Vasco só voltou hoje aos treinamentos e deve repetir o mesmo time. O time está bem, o time está redondinho. O volante Matheus Carvalho, que se machucou no aquecimento da partida de quarta-feira, passou por exames e teve um rompimento de ligamento do joelho esquerdo confirmado. O jogador já iniciou o tratamento e não tem prazo para voltar aos gramados. O São Paulo anunciou hoje o primeiro reforço para a temporada do ano que vem. É o meio-campista Danielzinho. O jogador de 31 anos estava no Mirassol e era o capitão do time. O novo contrato vai ter duração de 2 anos, podendo ser estendido até 2028. Danielzinho conheceu o centro de treinamento do São Paulo e passou por exames médicos. Eu fico por aqui. Mariana, Clébio. Obrigado, Bruno. O Brasil atingiu hoje a marca histórica de 9 milhões de turistas estrangeiros no país em 2025. O número é 40% maior do que o registrado no ano passado. Hotéis, bares e restaurantes comemoram o crescimento. Não é preciso procurar muito. Eles estão por toda parte. México. Tunísia. E a percepção de que cada vez mais turistas estrangeiros estão no Brasil se confirma em números. Mais de 9 milhões de visitantes de outros países. O recorde foi alcançado hoje, como mostrou o turistômetro instalado na praia de Copacabana, no Rio. Os números são incríveis e a gente tem mesmo que celebrar nesse final do ano, porque o Brasil nunca chegou a 7 milhões de turistas internacionais. O recorde era no passado, 6,77 milhões. Esse ano, com 40% a mais, a gente está chegando a 9 milhões. Bom para hotéis, bares e restaurantes. E para o mercado de trabalho. O turismo é o segundo setor que mais gera empregos, né? Então, é uma responsabilidade muito grande para todos nós. Este restaurante, na zona sul do Rio, viu o número de clientes crescer ao longo do ano.
E a expectativa agora é ainda melhor para a alta temporada. Em todo o país, a visita de turistas estrangeiros deve crescer 12%, em comparação com o último verão. É importante a gente estar bem preparado para receber esses turistas de outros países. A gente tem cardápio em inglês e espanhol e a gente optou por contratar uma professora para fazer um workshop, tanto de inglês quanto de espanhol, com os garçons. Segundo a Embratur, os argentinos foram os principais visitantes do país, seguidos por chilenos e americanos. E quem está de partida leva a alegria e boas lembranças do Brasil. Viva Rio! Bye, bye. O Jornal da Record volta à 00:30. As reportagens dessa edição você pode conferir no Record Plus e em todas as nossas plataformas digitais. A programação da Record também está ao vivo e de graça no Record Plus. Fique agora com a novela Mãe. E logo depois de Reis tem Quilos Mortais. Não perca. Uma boa noite. Boa noite, até amanhã. Bradesco. Entre nós, você vem primeiro.